Bom demais. Abre a Bíblia aí rapidinho, João 19, verso 23 até o verso 25, 26. Uau! Meu Deus, só fico imaginando quando Jesus voltar. Que a gente poder entrar nas ruas de ouro, mar de cristal. E diz a Bíblia que eu não canto nada, irmão. Oh, meu Deus, eu sou ruim de cantar. Me falta é voz. Mas a Bíblia diz que eu vou cantar um cântico novo, que nem os anjos conhecem. Eita, eu vou cantar afinado, viu, pastor Henrique? Vai ser bom demais, viu, Cristiano? Hein? Nunca mais eu vou acabar com o seu louvor. Vou entrar, ó. Eita glória. Sobre o sangue do Cordeiro, porque Ele tornou isso possível. Aleluia. Errou, é verdade, hein? Mas eu tenho que ter essa fé, senão nem lá eu vou entrar. Ah, irmão, que delícia, a presença de Deus é bom, hein? Comunhão, risada, a gente ri, a gente chora, a gente brinca, Deus lindo. Tendo, pois, o soldado crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes. Quantas partes? Para cada soldado, uma parte. E também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sobre ela sorte, para ver de quem será. Para que se cumprisse as escrituras que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e também Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Alguém me disse, há muito tempo atrás, falou comigo assim, que quando nós lemos as Escrituras e não devemos ler para pregar, mas ler para edificar nossa alma e aprofundar no conhecimento da palavra e das revelações que Deus vai falar no nosso coração, sempre Deus vai falar primeiramente conosco. Nos seus profissionais da fé, mas aqueles que temem a Deus, que querem o céu, meditam nas Escrituras para salvar sua alma, para ter conhecimento, para salvar sua... E sempre Deus vai, te corrigir, bater, redarguir. Então, toda vez que, na verdade, um pregador ministra, ele ministra, sendo ele debaixo da graça de Deus, daquilo que ele obedece e teme ao Senhor, ele vai ministrar algo que Deus falou com ele, exortou ele, bateu nele, né, falou o coração dele, e depois ele vai e entrega à igreja, porque a palavra, antes de falar com vocês, fala conosco. Antes de cortar vocês, corta conosco, não é, pastor? É assim que a palavra é. Então, Deus vai dessa forma ministrando. E Deus tem falado muito comigo sobre a caminhada de Jesus até a cruz. E eu tenho me debruçado e meditado nesses textos e buscado do Senhor muita coisa. E como tem riquezas em cada detalhe, em cada situação desse período que Jesus entra naquele momento de subir ao Getsêmani depois da ceia de João 13, e dali até chegar ao Calvário e ali morrer por nós. Cada situação daquela tem riquezas poderosas, maravilhosas, que fala muito ao nosso coração, e na verdade é o centro da proposta de Jesus, sempre foi esse. Ele pregou, ele ensinou, ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele abençoou muitas pessoas, ele falou a grandes e a pequenos, mas o intuito de Jesus sempre foi o Calvário. Porque no Calvário
lá será consumado a nossa salvação e a nossa liberdade. Então, estamos diante de uma situação em que Jesus Cristo agora está crucificado no madeiro e está levantado como a serpente do deserto, diante dos olhos de todos que ali estão. E todos contemplam aquela cena meio pesada, meio forte demais, e a mãe de Jesus está ali, o amigo íntimo de Jesus está ali, João. Há também soldados, há um cenário que está apresentado diante de Jesus, e a situação de Jesus sendo crucificado nu, né, com suas vergonhas, como diz a Bíblia, humilhado publicamente, e tudo isso ele fazendo com o intuito no seu coração de salvar as nossas vidas. E vemos algo muito poderoso, porque há quatro situações diante da cruz, e é isso que eu quero falar nessa manhã, sobre aos pés da cruz. Em 2015, eu sofri um acidente quase fatal. Não morri por um milagre. E quando o acidente aconteceu, até o momento exato do acidente, eu vinha no meu carro com um som muito alto, cantando, hein, Rogério? Cantando aos pés da cruz de Kleber Lucas. Vou deixar na cruz. Vou cantar não, irmão. Rogério já me intimidou. Rogério, você me paga, viu, Rogério? Depois não tem nada não. Mas eu vinha cantando essa música, e quando virei a curva, uma carreta me atingiu de frente. E eu só vi o momento que eu fiz e não vi mais nada. E apaguei, literalmente. Fui acordar depois já no chão, o pessoal com a calça rasgada, e o pessoal pedindo calma, e eu muito lerdo naquela situação, e esperando o socorro chegar para poder me trazer para o SAMU. Nesse momento, minha família estava recebendo a mensagem dos médicos, e Jamila entrou em desespero, achou que eu havia morrido. Também não é para menos, não vai encontrar outro camarada igual a mim na terra, né? Então, tem que chorar mesmo. Ô, irmão, tem que encher a bola, né? Mas, de repente, aquela situação trouxe muita coisa para o meu coração, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: e aí, varão, dá para pedir perdão na hora, chegar assim e falar assim, Deus me perdoa? Aí eu falei, varão, deve estar com a vida daquele jeito, né? Para uma pergunta dessa. Aí eu falei assim, cara, você não dá tempo nem de pensar, de tão rápido que é. Tudo bem que tem pessoas que têm a oportunidade. E um amigo meu, outro dia eu falei assim, eu quero morrer de um infarto fulminante, viu, pastora Rosana? Bum, dá um infarto assim, bufo, cai duro e morrer, para não sentir dor. Aí um amigo meu falou assim, muito sábio, ele falou assim, rapaz, longe de ti te acontecer tal coisa. Quase que eu repreendi a ele, igual Jesus fez com Pedro, para trás de mim, Satanás, né? Mas ele estava correto, ele falou assim, o bom é morrer lentamente, porque você vai ter a oportunidade de se despedir, de dar direção aos seus filhos, a sua esposa, de chamar pessoas que talvez nunca lhe ouviu durante toda a vida, e naquele momento, no momento de morte, vai ficar marcado muito forte na mente daquela pessoa, na vida daquela pessoa. E eu parei para pensar e comecei a orar, Jesus, me dá uma morte lenta. Para eu ter a oportunidade de me despedir dos meus filhos, de me despedir de quem eu amo. Jesus está tendo uma morte lenta. E nessa morte lenta, Jesus está se despedindo. E ao se despedir, cenas acontecem ao redor de Jesus. Porque aos pés da cruz, tem 4 modelos de situações que se apresentam enquanto Jesus está na cruz. E a primeira dela, é os soldados. O soldado é um trabalhador do governo, e ali no caso do governo romano, eles tinham o ofício de proteger o Império Romano, e não só proteger o Império Romano, mas trazer segurança a todos que traziam seus impostos. Ali há 4 soldados. Alguém disse que o 4 simboliza os 4 cantos da terra, em que as vestes de Jesus foram espalhadas, simbolizando o Evangelho que chegaria aos 4 cantos da terra. Pode ser uma aplicação também generosa, uma revelação generosa de Deus para as nossas vidas. Mas
também o Império Romano e Roma é responsável pela criação de estradas pavimentadas, que tornou possível o império chegar em vários lugares e Roma ficar próximo e o governo de César cada vez ser mais forte. Essas estradas também eram asseguradas pelas guardas romanas. Então os guardas tinham essa função, como tem hoje, de manter a segurança, de manter a paz, de fazer com que a lei prevaleça. E ali está aqueles soldados. Mas esses soldados é um símbolo muito claro daqueles que estão aos pés da cruz, mas de fato não querem aquele que está no madeiro, mas querem aquilo que aquele que está no madeiro tem para oferecer. Porque aquele que está no madeiro está deixando vestes é patrimônio, é riqueza. Algumas pessoas estão na cruz, de fato, mas o interesse dela não é aquele que está morrendo para lhe dar vida eterna, mas sim aquilo que aquele que está morrendo para lhe dar vida eterna tem para lhe oferecer. E isso é muito perigoso, porque Jesus vivenciou isso em todo o tempo do seu ministério. O jovem rico se aproxima de Jesus e ele é um religioso nato, cumpridor de toda a lei do decálogo. Jesus interroga e ele fala: não, eu faço tudo isso. Verdade, tu fazes. E Jesus sabe todas as coisas. Os olhos de Jesus sabem disso. Verdade, tu sabes, mas te resta uma. Qual é, meu Senhor? Que tu vendas tudo o que tu tem, dê aos pobres e siga-me. Eu vou lhe dizer uma coisa. A gente dá muita ênfase à situação do jovem rico, mas a pergunta é: qual seria a minha resposta e a sua resposta, vivendo a vida que ele vivia, regalado em tanta riqueza? E ouvir alguém lhe dizer: vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e segue-me. É muito fácil julgar a vida dos outros, quando a gente não vive ela. É muito fácil. Mas aquela situação fez com que Jesus o amasse, independente da ação dele para com Jesus. E independente dos soldados amarem a Jesus ou quererem Jesus, independente de eles estarem ali aos pés da cruz, querendo de Jesus, só o que Jesus tinha para dar, Jesus estava os amando. E isso nos constrange de uma forma tão intensa e tão poderosa, porque não depende de nós, de forma alguma. Nunca dependeu e nunca dependerá. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então, Ele não me ama porque eu o amei, não. Eu sendo pecador, miserável, merecendo o inferno, Ele me amou. E me amou tanto que deu o seu único. Depois que Jesus morreu, ressuscitou dos mortos, Ele trouxe para Deus outros filhos, né? Outros filhos que foram adotados, nós, que fomos recebidos como filhos adotados. Mas Jesus é o único filho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu briguei com um cachorro por causa do meu filho mais velho, Felipe. Porque o cachorro, Felipe passou mal, eu segurei nos braços e falei: corre para levar. O cachorro veio para cima de mim, desse tamanho o cachorro, não sei como eu consegui, deu um murro no olho do cachorro. O cachorro saiu, e meu cunhado saiu: você é louco, rapaz, quer matar meu cachorro? E aqueles cachorrão, sabe, de oficina, irmão, que se alguém pisar assim, ele arranca um pedaço da perna. Eu não sei como foi, porque alguém disse que quando você está em perigo, ou você está em uma ação para defender alguém que você ama, você é capaz de fazer coisas que você nem sabe. Você já viu aqueles vídeos incríveis, passa num canal fechado, em que em momentos de perigo, eu assisti e fiquei bobo. O cara segurou uma laje, Cristiano. Uma laje esperando a família sair. É um negócio surreal. A laje da casa caiu, ele segurou até a família sair. Quando a família saiu, bufo, ele morreu. Em vídeos assim, o cara que... Você já viu o medo? O medo faz uma coisa terrível, irmão. O cachorro... todo mundo, aqui muita gente gosta de cachorro. Meu filho detesta cachorro, tem um medo terrível de cachorro, um trauma terrível. E você já viu aquele negócio que o cachorro risca assim, você tem medo, o cachorro vem, uau!
Só olha para você assim, sabe aquela encarada que você vem andando assim, de repente o cachorro está na esquina e pum. Aí ele para e você para, né? Parece coisa de filme. Aí os olhares se cruzam, né? Aí ele fica te olhando, esperando tua reação. E aí o coração começa a acelerar, né? Aí, né, como é que chama, pastor, isso na psicologia? Dá ataque cardíaco. E aí o cara, em desespero, o cachorro faz... Menino... Olha, pode ter uma parede, um muro de 2 metros de altura, você pula. Você pula. Depois você fala assim, rapaz, como foi que eu fiz isso? Porque o ser humano, ele consegue fazer coisas que, às vezes, nós mesmos não conhecemos. E, às vezes, é necessário que nós venhamos nos conhecer completamente dentro de nós mesmos, para saber quais são as atitudes a tomar em cada situação. Porque os soldados, eles querem só o que ele pode dar. E eles repartem. Agora, a túnica que era tecida de alto a baixo e não tinha costura, fala do sumo sacerdócio de Cristo. E por que não tem costura, pastor? Porque ela não tem a ação humana. O sacerdócio dele não é da terra. O sacerdócio dele é eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E olha aqui, quando ele morreu, ele arrancou o sacerdócio de Israel. Você sabia? Porque a ordem de Deus para Israel era para Israel ser sacerdote da terra. E levar a Torá a toda a humanidade, a todos os povos. Israel falhou nisso, porque se ensoberbeceu e achou que a revelação só era deles, exclusiva deles. Deus enviou Jesus, que tomou o sacerdócio de Melquisedeque de Israel para si, e quando ressuscitou dos mortos, entregou à igreja. E ele disse: vós sois geração eleita, povo adquirido, sacerdotes santos. Temos o sacerdote que Cristo nos entregou, o sacerdote eterno. Uau! João, mesmo que está escrevendo esse relato, e ele estava aos pés da cruz, ele viu o Jesus humano, ele viu Jesus ressuscitado, e ele viu Jesus glorificado. O Jesus humano foi amado por João no leito da sua morte, foi visitado por João no seu sepulcro, também foi visto por João ressuscitado. E olha, ser ressuscitado é diferente de glorificado. Quando Jesus se apresenta às mulheres e elas querem tocar, Maria Madalena e Maria querem tocar Jesus diz: não me toques. Por que será? Um motivo básico, ele mesmo declara: eu não fui ainda ao Pai. Porque ele tinha que ir chancelar a sua missão diante de Deus. E ele subiu ao céu e foi chancelado por Deus, porque ele fez tudo de forma perfeita, e aí ele recebe a glorificação eterna. Por isso que quando João vê Jesus numa ilha de Patmos, no Apocalipse, ele vê Jesus de forma glorificada, porque ele havia visto Jesus de forma humana e ressuscitada. Agora o Jesus de forma glorificada que João vê é um sacerdote eterno, porque as vestes resplandecentes do alto a baixo é a veste sacerdotal. O cinto forjado no peito de ouro é o cinto de Arão, o cinto sacerdotal. Os pés de latão é os pés que uma vez foi crucificado no madeiro e tinha marcas, mas agora não tem mais marcas, porque foi lampejado pelo fogo e a fornalha eterna. Os pés é santo, a veste é santa, e quem está com ela é o eterno e poderoso Deus, o Alfa e o Ômega. E ele tem os olhos como chama de fogo, porque nada está oculto aos olhos de Jesus. Ele tem uma espada de 2 fios que sai da sua boca. O que é isso? Poder da vida e da morte. Ele mata e ele faz viver. Ele fere e ele cura. É o senhorio eterno. Ele assumiu a sua posição de sempre na eternidade. Então, os guardas estão
lançando sorte sobre algo que não lhes pertencem, porque pertence só ao Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Agora há um outro personagem, que é Maria, a sua mãe. Também Maria, a irmã de Maria, sua mãe, a esposa de Clopas. O que é isso, pastor? Símbolo da família. Porque a família está aos pés da cruz. Pastor, a minha família ainda não está, não fique atribulado, não se angustie com isso. Creia tão somente, está escrito: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Eu profetizo isso, eu declaro isso, é a palavra, não é fala minha, é de Jesus. Sua família será salva. Tenha certeza disso. E olha, eu vou te dizer uma coisa, a família é engraçada. Tem algumas coisas que acontecem na família. O homem, a mulher, os filhos, e se desenha situações assim quando a gente vê Maria e a irmã, aquela família reunida aos pés da cruz. A gente vê a percepção de toda a eternidade do projeto de Deus para a família. Porque a família é a célula da sociedade. Coloque 2 homens numa ilha deserta. Quando você voltar 10 anos depois, pastor Henrique, vai ter o quê? 2 homens. Ou é possível até que um mate o outro, porque 2 homens juntos assim, 10 anos, capaz de se desentender e um matar o outro, né? Acontece. Agora coloque 2 mulheres, volte 10 anos depois, você vai encontrar o quê? 2 mulheres. E aí você bota uma no barco, outra no outro, aí elas ainda vão falar assim: oh, depois a gente termina aquelas conversas. É, irmão, mulher assim. Mas também, se você colocar um homem e uma mulher numa ilha deserta, eu vou diminuir, não vai ser 10 não. Vem com 3 anos, quando você voltar, você vai encontrar uma família. Você vai encontrar uma família. Hã? No mínimo mais 2, né, irmã? E sem televisão, sem internet, sem smartphone. Irmão, você não, viu? É porque tem que esperar 9 meses, senão era de mês em mês. Casamento é bênção, irmão. Mas, olha que coisa interessante. Deus faz Adão dormir. E quando Adão dorme, Deus entra com uma cirurgia. E tira a costela de Adão. O que é que tem na costela, irmão? Osso. Aí alguém diz assim: rapaz, homem é forte, mulher é frágil. Oh, ilusão, cara pálida. Quem é forte é a mulher. Porque a mulher foi feita do osso. Elas são terríveis. O homem é mole, irmão. Foi feito do barro. Derrubou, pá, quebrou. Quer ver uma coisa? Se eu sentir uma dor de cabeça, parece que eu estou tendo um derrame cerebral. Jamile, corre, Jamile, eu vou morrer. O que é? Eu estou sentindo uma dor aqui, ó. Está descendo aqui, ó. Vou ficar aleijado. Corre, me leva aqui. Eu vou te levar para o hospital. Não, se eu for para o hospital, eu nem volto mais. Não é assim, irmão? O homem é terrível. Não senti uma dorzinha de cabeça, acabou o cabra. Né? Já era, irmão. Já era. Agora a mulher sangra e não morre. Estou lhe falando, irmão. A mulher leva uma criança 9 meses na barriga. Irmão do céu. E ainda tem umas que levam 9 meses aqui. Tem uma, sabe aqui, a tribo de Jacó, né? Judá, Levi, Manassés, e vai, né? Aquela tribuzinha, né, pastor Henrique? E aí está barriguda e está um puxando a saia assim: mãe. O outro, eu quero leite. Aí, e ela está ali assim, correndo, desesperada. Rapaz, a mulher ninja, irmão. Aí vai, ainda está cozinhando. Daqui a pouco limpa a casa. Aí pega, entra no carro, começa a dirigir, vai para o shopping center comprar as coisas. É ou não é verdade? É. A mulher é terrível, irmão. A mulher de Provérbios 31, a mulher ninja, giraia, ô mulher terrível. Aí o homem vai, trabalha o dia todo, chega em casa: oi, estou arrebentado.
Vou dormir que hoje foi pesado lá no trabalho. Rapaz, eu vou lhe dizer. Aí a mulher olha para ele assim, foi trabalhoso, né, filho? Quer ver uma coisa? Troca um dia e fica com aqueles guri tudo dentro de casa, irmão. Lavando o prato. E eu vou dizer um negócio que parece que foi o Satanás que inventou, foi o prato. Porque tu lava agora, daqui a pouco tem de novo. Não para não, é o dia todo, rapaz, trabalho de casa, é um trabalho ingrato. E eu vou lhe dizer, eu falei com o Jamília, eu não nasci para isso. Eu não aceito isso na minha vida. Eu vou virar aqueles caras da Universal. Vou virar. Eu não aceito, eu estou indignado. Estou revoltado. Por quê, irmão? É a situação da família, mas a família é tão linda, tão maravilhosa. É a célula de Deus, com todos esses detalhes, com todos os problemas, com todas as construções ruins e boas. É família, e Deus está com a mão estendida, dizendo, eu abençoo e eu te guardo. Alguns, né, os homossexuais estão querendo requerer tomar da costela que Deus deu à mulher. Vai morrer lutando. Nunca vai conseguir. Nunca. Me desculpa, irmão. Deus te fez homem. Você pode botar silicone, você pode botar bumbum, você pode afinar o corpo, você pode botar cabelo grandão, você pode fazer tudo, mas nunca vai gerar uma vida. Porque foi Deus que criou assim, e assim será para sempre. Até Ele voltar será assim, porque princípios eternos não mudam. Mas Deus é o Deus da família. E Deus vai entrar na sua casa, na sua família, nos seus filhos. E eles serão abençoados, a sua prole será abençoada. Deixa eu profetizar sobre sua vida. Levante sua mão, em nome de Jesus, pela palavra de Deus. Pelo aquilo que Deus decretou no Éden. Vocês são benditos de Deus. A sua filha é de Deus, a sua esposa é de Deus, o seu esposo é de Deus. Dê um amém, irmão. Cadê os varões aqui, os leão de Deus? Oi, irmão, não mata de vergonha não, não é assim não. Não é gatinho não, é leão, irmão. Aqui tem homem. 1, 2, 3, aqui tem homem. Os homens são os protetores do lar. Então fala aí, varão. Vai, Júnior, vou dar mais um então. Cadê os homens, os leões de Deus? Pronto, Júnior, resolvido. Família, porque a família está aos pés da cruz. A família está entregue nas mãos de Jesus. Agora também há uma outra pessoa, uma outra situação que está ali, que é João, o discípulo amado. Olha, João é aquele camarada que encanta. Quando você lê o Evangelho de João, você fica... É o Evangelho, aqui, particular meu, é o Evangelho que eu mais amo. Não é um sinótico, não estou nem aí. É o Evangelho que eu mais amo. Porque João descreve Jesus de uma forma muito íntima. Ele chama Jesus do Verbo. Ele chama Jesus da videira. Ele chama Jesus da água viva. Ele chama Jesus em João 6 do pão que desceu do céu. Ele chama Jesus em João 10 de a porta. Ele chama Jesus de o bom pastor, amigo fiel. Eu amo a carta de João, porque João descreve aquilo que de fato ele é na minha e na sua vida. Ele é tudo isso e mais um pouco. Até das palavras que nós não conhecemos no português, de coisas boas ele é em nossas vidas. João, ele tem a intimidade, e aqui aos pés da cruz nós falamos de um que tem intimidade. Se você está aos pés da cruz, exerça intimidade com ele. Traga para você a presença dele a cada dia, para que você possa vivê-lo com intensidade.
e amá-lo, respeitá-lo, cuidar e honrar. Honrar a Jesus em todo o tempo, em todos os momentos. Sabe o que eu acho bonito? Que na ceia de João capítulo 13, a Bíblia diz que se eu tirar eu não estou enxergando mais não, irmão. A idade é terrível. João capítulo 13 eu falei, né? João capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Jesus está na ceia. E naquela ceia, os seus amigos estão presentes, íntimos dele. Alguém disse que Judas não era íntimo de Jesus. Eu discordo, porque o texto diz que Jesus molhou o pão no vinho e colocou na boca de Judas. Quem conhece um pouco de cultura judaica sabe que isso é intimidade. Quem fazia isso era o pai para com os filhos, exercendo a bênção arônica. O que Jesus está dizendo é: eu sou teu amigo, não me traia, fique comigo, não saia da minha presença, exerça aquilo que eu te entreguei em intimidade comigo. O amor de Jesus é tão poderoso que constrange Judas. Depois de Judas o haver entregado, Judas sai tão arrebentado, porque quando Jesus o recebe, ele vem e beija Jesus. Jesus olha para ele e fala: meu amigo, com um beijo tu me trai. Porque o amor de Jesus constrange tanto Judas, que Judas sai desesperado, com as moedas seguradas em suas mãos. As 30 moedas é as mesmas moedas que José foi vendido pelos irmãos. E ele chega na presença dos sacerdotes e: eu não aceito, fiz um mal terrível e entreguei um homem justo. A dor profunda no coração de Judas não reconheceu aquele que amava, que lhe perdoaria também. Não só lhe amava, mas também lhe entregaria o perdão. Mas o remorso é tão intenso e tão forte, e ele não consegue buscar ajuda, que ele lança a sua vida, a sua própria sorte, em vez de abraçar aquele que iria lhe perdoar. Quando você tem intimidade, você conhece quem Jesus é, jamais você vai deixá-lo, ou você vai achar que o seu pecado é maior do que ele, porque não é. Jesus perdoa qualquer modelo e tipo de pecado. Nenhum pecado é maior do que o sangue de Jesus. Está escrito: o sangue de Jesus tem poder para perdoar uma multidão de pecados. Agora a mesa fala de intimidade. Porque se você não convidou ainda o pastor Henrique para almoçar na sua casa, tomar café, você está perdendo a bênção. Porque minha mãe sempre convidava os homens de Deus para ir lá em casa para almoçar. E eu aprendi isso com ela: honrar aquele que nos abençoa. Jesus foi convidado muitas vezes para entrar em lares e abençoar. Se você não convida, você está perdendo a bênção de ter intimidade com aquele que tem um coração em Deus para abençoar a sua vida. E é uma coisa diferente, viu, irmão? Porque quando você tem que conhecer princípios bíblicos e Bíblia. Se você não conhecer, você vai pecar. E tenha cuidado. Quando Deus, o próprio Deus, fala a João no Apocalipse, ele fala aos anjos da igreja. As 7 igrejas Deus não falou com membros, Deus falou com um anjo, o líder. Porque quando Deus quer tratar de coisas de alto para cima, Ele vai falar com um anjo que Ele levantou, que Ele estabeleceu e que Ele deu a autoridade para dirigir e conduzir as coisas na terra. Por isso a gente não tem que ficar com raivinha, por isso que a gente não tem que ficar os mimimi da vida. A gente tem que submeter e deixar Deus agir, porque Deus sabe o que faz. Ian estava pregando aqui para os jovens, e Ian falou assim, ó: eu me submeto às autoridades que Deus levantou, porque eu não sou bobo. E Deus tem me exaltado, tem me honrado e me levado às nações, porque eu tenho feito isso. Irmão, um garoto. Por quê? Porque ele entendeu um princípio eterno. Deus é Deus de princípio. Deus trabalha com princípio. Jesus chega diante de Pilatos e falou: eu estou aqui porque assim deve ser. Tu é líder do povo, então eu vou me submeter. Faça o que tiver que fazer, porque aquele que é maior que tu me entregou em suas mãos. Ó, Jesus, o eterno,
entender os princípios. Você tem que entender princípios. João entende princípios e ele está estabelecido diante da mesa daquele que é o rei da mesa. E a mesa é poderosa. Não sei se você conhece a história de Mefibosete. Não sei se você conhece. Jonas teve um filho chamado Mefibosete, que morava em Lodebar. Um dia Davi falou: não, vou convidar alguém da família de Jonas. Será que existe alguém ainda vivo? E alguém chegou diante dele e falou assim: tem um sim, um menino, filho de Jonatas. Davi tinha uma aliança com Jonatas, uma aliança. E essa aliança com Jonatas, e Davi levava a sério os princípios e juramentos, que fez com que Davi trouxesse a lembrança e falasse: não, vai lá trazer o menino. Tem um problema, Davi. Qual é o problema? Ele é aleijado de ambos os pés. Deixa eu te dizer uma coisa, cultura. A mesa de rei não senta ninguém com problema. Você sabia? Na mesa de um rei não senta ninguém com deficiência, só com perfeição, porque o rei é símbolo da perfeição. Davi é símbolo de Jesus. Ele fala: pode chamar, pode trazer. Mefibosete entra na sala do rei, está todos os perfeitos e um imperfeito. Quando ele senta na mesa, os pés que são imperfeitos estão cobertos debaixo da mesa pelo lençol. A Bíblia diz isso. O lenço da mesa cobriu os pés de Mefibosete. Eu não entendi, pastor. Você vai entender. Quando você estiver na mesa de Jesus, não se preocupe. A sua imperfeição será coberta pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Os seus erros serão encobertos porque Ele está cobrindo cada um deles. Ele é lindo. Agora, para encerrar, tem a quarta pessoa, e eu não vou demorar em 1 minuto. A quarta pessoa é Maria de Magdala. Magdala é uma cidade de prostituição, afeminada. Sabe aquela cidade, ou aquela rua, que o nego fala assim: ali só tem casa de prostituição, ali só tem... Magdala era assim. Por que ela recebeu o nome de Maria de Magdala? Porque era assim que era feita a discriminação. Ela é Maria da cidade de prostituição. Muita gente chega na igreja como os vulgos. Hein, Luciano? Né, o vulgo. Esse era um cachaceiro. Esse era eu mesmo, Jesus de Nazaré. Jesus salvou, porque só o sangue poderia fazer aquilo comigo. E engraçado que eu falava assim, minha mãe orava e ficava aquela coisa, eu falava assim: eu vou para bagaceira hoje, só Jesus me salva. Cheguei em Feira de Santana, encontrei o Washington, não foi, Jamílio, um amigo meu. Everton, do outro lado da avenida, Xandão da Bahia tá aqui, ó. E aí falou assim: Everton, rapaz, eu tô sabendo que tu é crente. E pulou pro lado de cá e falou: rapaz, tu lembra disso, disso, disso e disso? Eu falei: lembro, infelizmente. Eu lembro. Pois é, rapaz. Era o meu vulgo. Mas agora Jesus libertou Maria de Magdala e tornou Maria Madalena. Porque Ele tem um novo nome na pedra escrita para você. Quando Jesus chama você do céu, Ele não chama você pelo apelido. Ele disse: Abraão, Abraão, Moisés, Lázaro, Caitai Tepom, Fomenegali e Crau. Lázaro, saia para fora, retirai a pedra, desatai as ataduras. Porque quando Ele te chama pelo nome, Ele vai mandar tirar a pedra que te escondia na escuridão e vai mandar desamarrar você, porque você estava preso, mas agora... Fica de pé, por gentileza, fica de pé, por gentileza. Quero passar o pastor Henrique para ele encerrar o culto, mas coloque a mão no seu coração. Sabe o que Maria de Magdala significa? Maria Madalena agora? Gratidão. Eu estava no Instagram e o chileno que é um missionário colocou uma postagem. Eu sigo ele, um missionário terrível, cara novo, mas está arrebentando, trazendo perturbação no mundo do Chile, até no Pazaquistão. O cara entra e
vai na graça. Tem gente cego enxergando, surdo ouvindo, ressuscitando gente. O cara está arrebentando, voando como uma flecha de Deus. Pegou Covid, tirou uma foto, deitado na cama, mal. Tu viu, pastor Henrique? E falando da ação do Covid na vida dele, como um saco fechado e furou com uma agulha. A agulha é 1 milímetro de espessura. E tente respirar sem ar. Você vai ler no texto dele e você chora. Porque o cara só agradece, só glorifica, só exalta, só engrandece, só enaltece. Irmão, quem conhece os mistérios de Deus sabe que o corpo não é nada comparado com o que a eternidade está nos preparando. Ei, não reclame. Se deu errado, não reclame. Se o seu marido é atribulado, não reclame. Se a sua mulher é atribulada, não reclame. Agradeça. Agradeça pelo vale, agradeça pelo deserto, agradeça pela tribulação, agradeça pela enfermidade, agradeça em todo tempo, em todo momento, porque tudo que passamos aqui é para a honra, para a glória, para a louvor. Então eu quero dar 1 minuto para agradecer, para você louvar e exaltar e enaltecer a Deus, dizer: ô Jesus, muito obrigado. Agradeça. Digno é o Cordeiro, e foi morto. Santo, santo Ele é. Oh, papá! Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Oh, papá! Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Adore um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.